Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender uma receita. Isso é uma receita para resolver qualquer equação do segundo grau. Isso. A equação do segundo grau, gente, ela apresenta um termo de grau 2, tá certo? Ela apresenta um termo em x e geralmente também ela pode apresentar um termo independente, tá bom? Então, quando nós temos essa configuração aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, nós estamos diante de uma equação do segundo grau. E para resolver uma equação do segundo grau, nós vamos precisar simplesmente dos seus coeficientes. Esses são os ingredientes da nossa receita: o a, o b e o c. Qual o modo de preparo? O modo de preparo é você calcular o delta. Então, como calcular o delta? O delta você calcula fazendo b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Calculado o delta, você então mistura ele na fórmula de Bhaskara. Isso, a fórmula de Bhaskara é essa aqui, bem bonitinha, onde você vai precisar de menos do valor do b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, e depois divide tudo por 2 vezes o a, que é esse coeficientezinho aqui. Só lembrando que ele não pode ser igual a zero. Por quê, professor? Porque se ele for igual a zero, esse termo todo desaparece e não é mais do segundo grau. Ah, muito bem. Vamos então uma aplicação, um exemplo para que a gente possa entender como é que funciona essa receitinha básica, chamada de fórmula de Bhaskara. Olha só, considere a equação x ao quadrado menos 3x menos 18 igual a zero. Vamos localizar quais são os nossos ingredientes. O ingrediente é o a, o b e o c. O a é o que acompanha o x ao quadrado. Ah, professor, mas não tem. Tem, é porque você não está vendo, ele está aí. É o número 1. Se não tiver nenhum número, você considera que é o número 1, ok? O b é o que acompanha o x, na verdade? Olha só. Então, nesse caso, é o menos 3. E o termo independente, que é o nosso czinho, e nesse caso aqui é o menos 18. Pronto, ele pediu aqui para identificar os coeficientes, eu já identifiquei. O a é 1, o b é menos 3 e o c é menos 18. Agora, ele pediu para a gente calcular o valor de delta. E o valor de delta, que nós vemos aqui, é b ao quadrado menos 4ac. Tá certo? Vamos lá, vamos calcular o valor do delta. Quanto é o b? O b é menos 3. Então, eu faço menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o a. Quanto é o a? Pronto. Multiplicado pelo c. Quanto é o c? Menos 18. Ok. Bom, quanto é menos 3 ao quadrado? Menos 3 ao quadrado é exatamente 9. E quanto é menos 4 vezes 1 vezes menos 18? Ó, esse menos daqui com esse aqui fica menos multiplicado por menos, então fica mais. Quanto é 4 vezes 18? Eu fiz aqui 18 vezes 4, rapidamente eu encontrei 72. Quando eu adicionei 9 com 72, encontrei 81. Beleza. Agora eu quero que você calcule, determine o valor de x. O que é isso aqui, professor? A gente chama de x', mas também você pode chamar de x1. Você prefere a sua notação, né? Tanto faz. O livro usa essa notação aqui, x'. Tudo bem. Então, x' ele é igual o menos b mais a raiz quadrada do delta dividido por 2a. É porque aqui, ó, você tem dois valores, ó, o menos b mais a raiz do delta e o menos b menos a raiz do delta. Tudo isso dividido por 2a. Beleza. Aí, o que é que eu faço? Eu simplesmente aplico na minha receitinha. Quanto é o b? O b, professor, encontrei aqui, identifiquei que é menos 3. Aí eu faço menos 3, tá certo? Aí por isso que ficou positivo, ó. Menos por menos. Fica positivo, fica mais. Beleza. Quanto é a raiz quadrada de 81? Raiz quadrada de 81, ó, 9. Então ficou 3 mais 9 dividido por 2. 2 vezes 1, né? Porque o a é 1. Então, 2 vezes 1 é
2. Pronto, então 3 mais 9 dá 12. 12 dividido por 2 é igual a 6. Agora ele pede para calcular o x duas linhas, ou o x2. Então o x2 vai ser quando você trocar, no lugar de mais, você vai colocar o menos. Então é menos b menos a raiz quadrada do delta dividido por 2a. O que é que vai mudar? Ora, eu não fiz essa garobagem toda não, eu fiz só diretamente trocando o sinal, ó, mais... troquei por menos, então ficou 3 menos 9 dividido por 2. É a mesma configuração, só muda o sinalzinho do meio. Beleza, então x2 ficou... quanto é 3 menos 9? Tu tem 3, tira 9, fica menos 6. Menos 6 dividido por 2 vai ficar exatamente menos 3. Ok, agora ele quer que você verifique as raízes. O que é verificar, professor? É você vai trocar o x... né, pelos valores que você encontrou. Quais são os valores que você encontrou? Você encontrou o 6 e encontrou o menos 3. O que é que você vai fazer? Você vai lá na equaçãozinha. No lugar de x, você vai colocar o número que você encontrou. Se funcionar, se der igual a 0, então significa que você acertou. Se não der certo, ou você fez a conta errada, ou então você errou mesmo as continhas aqui do delta e da fórmula de Bhaskara. Mas vamos lá, vamos verificar. Eu vou trocar o x por 6. Então ficou 6 ao quadrado menos 3 vezes, né, ó. Menos 3 vezes o x é 6, menos 18. Pronto, tá aqui. Então, 6 ao quadrado menos 3 vezes o 6 menos 18. Será que é zero? Vamos ver. 6 ao quadrado é 36. E 3 vezes 6 é 18. Então, ficou 36 menos 18 menos 18. Será que é zero? 36 menos 18 dá exatamente 18. E 18 menos 18 dá zero. Pronto, está conferido. É verificado. Realmente, o número 6 é uma das raízes dessa equaçãozinha aqui, ó. Tô entendendo, professor. Muito bem, agora você vai verificar qual? Você vai verificar agora a segunda raiz que você encontrou, que é o menos 3. O processo é o mesmo. Você vai trocar o x pelo número que você encontrou. Então, o x agora é menos 3. Então, ficou menos 3 elevado ao quadrado menos 3 vezes o x, no caso o x é menos 3, menos 18 igual a zero. Vamos lá, bem calmo, bem pausadamente, que é para você entender. Menos 3 elevado ao quadrado, professor, é 9. Ah, muito bem. Então, quanto é menos 3 multiplicado por menos 3? Professor, também dá 9 positivo. Exatamente. Então, você apenas repetiu aqui o menos 18. Quanto é 9 mais 9? 9 mais 9 é 18. Então, quanto é 18 menos 18? É 0. Pronto, conferiu. Então, você encontrou as raízes 6 e menos 3 e realmente elas são as raízes dessa equaçãozinha do segundo grau. Ok, gente? Gostaram da nossa receitinha, da chamada, conhecida fórmula de Bhaskara? Então, um abraço para vocês, fiquem na paz e até mais.